Direito processual penal, investigação preliminar. Falando a respeito do inquérito policial, já falamos sobre a sua natureza jurídica, sobre os seus objetivos, e agora vamos falar um pouco sobre as suas características. Dentre as suas características, nós temos que ele é escrito, dispensável e sigiloso. Escrito, conforme determina o artigo 9º do CPP, que diz que todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, deduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, publicadas pela autoridade. Ou ainda poderão ser produzidas por meio diverso, nos termos do artigo 405, parágrafo 1º do CPP, seja ele eletrônico, conquanto que objetive uma maior fidelidade do depoimento. E o parágrafo 1º fala, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas serão feitos pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Observe que esse artigo praticamente cobre todas as pessoas envolvidas tanto no processo como no procedimento investigativo. Seriam o investigado, o indiciado, o ofendido e as testemunhas. Tratando então de todos os depoimentos. Outra característica diz respeito à dispensabilidade do inquérito policial, nos termos do artigo 39, parágrafo 5º do CPP, que diz que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Temos então que o motivo dessa dispensabilidade é o fato do inquérito policial ser uma peça de informação que fornece a justa causa para o Ministério Público oferecer a denúncia, nos termos do artigo 3953 do CPP, que diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, se as outras peças de informação tiverem informações suficientes para esta justa causa, então o inquérito poderá ser dispensado. Um exemplo disso pode ser o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Ele é realizado nas esferas administrativas. No entanto, quando terminado, ele pode ser encaminhado ao órgão do Ministério Público para que seja realizada a denúncia-crime em relação aos atos verificados dentro do processo administrativo. Caso esse processo administrativo tenha peças suficientes e informações suficientes para essa denúncia, não haverá necessidade de haver o inquérito policial. Por fim, outra característica do inquérito policial é que ele é sigiloso nos termos do artigo 20 do CPP, que diz que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Portanto, em regra, ele é sigiloso. No entanto, ele não será sigiloso para o advogado, conforme abordamos em aula anterior e também nos termos do artigo 5º, inciso 63 da CF, que diz que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ora, se o preso necessita da assistência de advogado, ele deverá ter acesso aos procedimentos investigatórios, confirmando isso o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, que diz que é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por produzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Essa obrigatoriedade também se estende aos documentos digitalizados que fazem parte do processo ou da investigação, nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Lei 8906, que diz que os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão disponíveis para acesso por meio de rede externa, pelas respectivas partes processuais, pelos advogados, independentemente de procuração nos autos,
pelos membros do Ministério Público e pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitem em segredo de justiça. Confirmando esse entendimento, temos a súmula vinculante número 14 do STF, que assevera que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. No entanto, conforme abordamos anteriormente, esse direito do advogado de acesso ele é limitado, e esse limite diz respeito às provas documentadas. São somente as provas documentadas a que ele tem acesso, nos termos da própria súmula vinculante número 14 que nós acabamos de ler e do artigo 7º, parágrafo 11 do Estatuto da Ordem, que diz que no caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Portanto, ele só tem acesso às provas documentadas. Lembrando que as provas documentadas são juntadas no processo a juízo da autoridade policial ou ministerial competente. Temos ainda que o advogado não precisa de procuração para exercer esses direitos, salvo no caso de procedimento sigiloso, nos termos do artigo 7º, parágrafo 10 do Estatuto da Ordem, que diz que nos autos sujeitos a sigilo deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Obviamente que isso existe para preservar a privacidade do indiciado. Por fim, o advogado não precisa de autorização judicial para exercer esses direitos. No entanto, é importante perceber que existe uma exceção a essa questão, que é justamente o caso das organizações criminosas quando existe sigilo decretado, nos termos do artigo 23 da Lei 12.850, que é a Lei dos Crimes de Organização Criminosa, que diz que o sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício de direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Portanto, esse artigo 23 reforça ainda mais o fato de que o advogado terá acesso somente às provas documentadas. E nesse caso, além da procuração, porque é um processo sigiloso, ele deverá ainda ter a autorização judicial para verificar os procedimentos. E essa autorização judicial é uma decisão judicial. Lembrando que essa decisão judicial é abarcada pela cláusula de reserva de jurisdição. Por fim, falando ainda do sigilo, temos a negativa de acesso aos autos. E para esse caso nós teremos que haverá responsabilidade tanto funcional como criminal, nos termos do artigo 7º, parágrafo 12 do Estatuto da OAB, que diz que a inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Portanto, além da responsabilidade, na negativa de acesso, pode o advogado tentar requerer esse acesso diretamente perante o juiz. Caso o juiz negue, nós temos 3 situações possíveis. O advogado poderá fazer uma reclamação perante o STF, nos termos do artigo 103A, parágrafo 3º da CF, que diz que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Pode ainda o advogado opor um mandato de segurança contra o juiz, nos termos do artigo 5º, inciso 69 da CF, que fala que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Portanto, fica clara esta possibilidade. Pode ainda impetrar o habeas corpus em favor do indiciado, nesse caso, nos termos do artigo 5º, inciso 68 da CF, que diz que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E nesse caso, o indiciado está na iminência de poder sofrer coação em sua liberdade por força do próprio indiciamento, que poderá prever uma cautelar, por exemplo. Diante disso, é possível um habeas corpus para tentar impedir isso.